Nessa semana, o adolescente irresponsável tornado deputado federal, que é o Nicolas Ferreira, eleito pelo estado de Minas Gerais, ele voltou a ser notícia e a criar polêmica ao atacar uma influenciadora chamada Thaís Carla. Ela tem muitos seguidores nas redes sociais. Ela publicou uma foto dela pintada para o carnaval e o Nicolas Ferreira publicou um tweet sobre isso, mostrando a imagem e dizendo o seguinte: tiraram a beleza e ficou só o globo. E aí, é claro que isso gerou uma enorme repercussão negativa, as pessoas ficaram indignadas, acusaram o Nicolas de gordofobia e depois ele reapareceu. Bem, ele fez várias postagens depois questionando isso, confrontando os ataques e por fim ele publicou um vídeo aqui no qual ele diz o seguinte: eu vou pôr o vídeo para vocês assistirem, depois comento algumas coisas porque aqui traz muitos elementos que vão muito além da política, na verdade, na minha opinião. Vamos assistir aqui o que diz Nicolas Ferreira sobre essa repercussão. Assistam. Fala pessoal, fiz uma declaração aí com relação a essa modelo e vim aqui pedir desculpa. Desculpa porque, poxa, a gente falha, a gente erra e onde já se viu, né? Onde eu tava com a cabeça de dar a minha opinião, né? De chamar uma gorda de gorda, sabe? Realmente a esquerda ela tem que pautar todas as minhas opiniões quando eu falo, quando eu deixo de falar, né? Um deputado no final de semana ele não pode dar a sua opinião e assim, eu deveria ter tratado a obesidade aí com romance, como empoderamento e não como doença, né? Então assim, olha, retomando aqui, desculpas, eu acho lindo, tá? Eu acho maravilhoso. E não vou nem entrar aqui no debate de como você deve se portar, né? Já tá bem claro, né? Século XXI, onde é civil você ter, tipo, opinião própria, né? Então, toma cuidado, caso contrário você vai ser cancelado, tá? Então, assim, é só mesmo pedir desculpa aí, dizer que tudo é lindo, tá? Caso você seja feio e quer ser chamado de feio, desculpa, então você é feio, tá? Porque eu quero assim, incluir todos, tá bom? Então, bom domingo aí e viva a liberdade de expressão que a gente tem. Como vocês perceberam aqui, ele já volta com um tom irônico, sarcástico, né? O deboche. Esse é um deboche típico da extrema-direita, dos olavistas, né? Porque eles entendem que eles estão atacando a ditadura do politicamente correto. É o que fazia o Bolsonaro também. A gente basta pensar que o Bolsonaro ele criou uma carreira como político, basicamente escandalizando e horrorizando as pessoas, participando de programas de auditório, programas, sabe, televisivos, como o Super Pop da Luciana Gimenez ou como o CQC. E aí eles usaram essas plataformas para escandalizar as pessoas, para horrorizar as pessoas e desse modo também gerar essa repercussão, gerar essa reação de grupos de esquerda, o que reforçaria a suposta perseguição que eles já sofrem pelo fato de ter opiniões próprias controversas. Eu quero falar aqui sobre esse tópico, como eu falei, porque isso aqui para mim vai muito além de política, isso aqui vai muito além de esquerda e direita, conservadores ou reacionários versus progressistas, vai muito além disso. É algo essencial, na verdade. Mas antes disso, já curte esse vídeo, deixa aqui embaixo no comentário uma boa tarde, se inscreva no canal, ativando o sininho, isso é muito importante, porque ajuda a sinalizar para o YouTube que você acha importante esse conteúdo, relevante esse conteúdo, e isso ajuda a impulsionar também. E quem puder e quiser, se torne membro do canal, porque também ajuda a manter o canal operando. Então, isso é muito crucial nesse momento. Vá lá, aqui embaixo na descrição tem o link para isso, ou aqui embaixo tem um botãozinho tornar-se membro, e isso ajuda bastante o canal. Então, como eu falei, para mim isso é muito além de política, isso é muito além de extrema-direita e esquerda ou conservadores, reacionários versus progressistas. Isso que tem a ver com educação básica, isso que tem a ver com formação da pessoa, né? Porque, sinceramente, se meu filho, no futuro, né, aparecesse na internet atacando as pessoas ou criticando as pessoas desse modo, né, usando as redes sociais para ter posturas escrotas contra outras pessoas, o mínimo que eu faria como pai é me questionar onde foi que eu errei, onde foi que eu aqui, né, na educação do meu filho, fracassei, porque isso aqui tem a ver com civilidade, isso aqui tem a ver com respeito ao outro, né, a outra pessoa, não tem a ver com posicionamento político, não tem a ver com, sabe, suas ideias políticas ou ideológicas, tem a ver com o modo como se comporta com o outro, né. O Nicolas Ferreira, ele se mostra, ele se vende como cristão, como evangélico, se não me engano, e aí basta pensar no versículo bíblico, né, Jesus, quando se refere aos fariseus, por exemplo, né, que eram sacerdotes, e ele criticava a hipocrisia dessas pessoas, porque eles diziam uma coisa e agiam de modo diferente. E aí Jesus dizia o seguinte, né, que a boca fala do que o coração está cheio. Se você tem uma pessoa que só ataca os demais, que só é sarcástica, que só é escrota com os outros, que só, sabe expressar coisas negativas, de ódio, de intolerância, é claro que isso reflete o que está dentro dela. Pessoas que supostamente seriam cristãs e que deveriam seguir o exemplo de Jesus, de tolerância, respeito, acolhimento, sabe, caridade, ajudar o próximo, são as
pessoas que mais são intolerantes, que mais atacam os demais, que mais são repugnantes. Então é claro que não sei se as pessoas percebem a contradição da postura dela e daquilo que elas dizem, sabe, seguir, respeitar ou acreditar. Na verdade, há uma desconexão, né? Há o mundo no qual elas operariam na mente delas, né? Eu sou um bom cristão, e na prática, no mundo real, elas são essas pessoas repugnantes, escrotas, nojentas, e que agem desse modo nesse mundo. E aí entra um outro aspecto que tem a ver com essa questão da liberdade, né? Porque a extrema-direita no Brasil, da qual o Nicolas Ferreira faz parte, o Bolsonaro, os filhos do Bolsonaro, sabe, Carla Zambelli, essas figuras que povoaram o debate público no Brasil, eles erguem essa bandeira da liberdade, da livre expressão, e é muito curioso porque em nenhum momento eles falam em ética. Eles falam muito em liberdade, mas não falam em ética, mas não falam em comportamento responsável, mas não falam em respeitar as leis. Ou até falam, mas também da boca para fora, né? Porque é muito fácil você arrotar lei e ordem, e na hora que você descumpre a lei, na hora que você viola a lei, aí não é violação da lei, aí sei lá o que é isso aí. Mas no caso do Nicolas Ferreira, será processado agora, né? A Thaís Carla, que é essa influenciadora, ela já prometeu que vai processar o Nicolas Ferreira. Então, quando eles descumprem a lei, na verdade, eles não estão violando a lei, eles só estão exercendo a liberdade deles. E como eu falei, eles falam muito em liberdade, mas não falam em ética, porque a liberdade é um conceito muito interessante. Se a gente vai pensar em autores conservadores, inclusive autores liberais, que foram, na verdade, os criadores de uma noção do contrato social, o que eles diziam é o seguinte. Por exemplo, Thomas Hobbes é um autor considerado como conservador. O Thomas Hobbes, ele propõe um cenário no qual haveria um mundo natural, o estado da natureza, no qual todos nós, seres humanos, tínhamos ou teríamos liberdade irrestrita, seríamos livres. E essa liberdade implicava em tudo. Liberdade de matar os demais, liberdade de roubar os demais, liberdade de cometer massacres, liberdade de fazer qualquer coisa, inclusive ofender os outros. Então, nesse estado da natureza, nós somos plenamente livres. E aí, esse estado da natureza não é o estado ideal, não é o estado, sabe, romantizado, como diria aqui o Nicolas Ferreira. É um estado brutal, é um estado, como diria o Thomas Hobbes, de guerra de todos contra todos. Porque se todos nós somos livres, quem vai vencer no final é o mais forte. Vai vencer aquele que tem a força das armas, ou a força física, ou a força de oprimir os demais. Então, nesse estado de natureza, é um estado de guerra, é um estado de violência. E aí que surge a noção do contrato social, que seria o momento no qual essa comunidade humana, para sobreviver contra outros inimigos hostis também fora da comunidade, resolve se organizar numa sociedade. E aí, nessa sociedade, existem leis, existem normas, existem regras que cerceiam a liberdade plena. Então, assim, para poder sobreviver em sociedade, eu sou obrigado a abrir mão de certas liberdades, matar o próximo, por exemplo, roubar o outro, ofender o outro, para que a gente possa conviver e ter uma vida harmônica e, desse modo, prosperar socialmente, coletivamente. Então, nesse contrato social, a gente abre mão de liberdades para ter direitos e deveres. E aí é uma coisa que os conservadores jamais falam. É uma coisa curiosa, né? Porque assim, quando você lê o livro do Roger Scruton, que é Como Ser um Conservador, em tese parece muito bonito ser um conservador, porque assim, o conservador é a pessoa que preserva essas leis, né? Preserva essas tradições, preserva a civilização ocidental cristã, né? Judaico-cristã. Então, esse conservador, em tese, seria alguém que visa preservar o que é de melhor na civilização. E na prática não é assim. Na prática, quando você observa os conservadores, o que eles fazem é o oposto disso. Eles não preservam os valores tradicionais e dignos e nobres das tradições filosóficas do passado. Eles preservam preconceitos do passado e preservam um espírito grupal de violência contra os demais, que são diferentes. Então, em vez de falarem de legalidade, falarem de ética, que também passa pela convivência com o outro, o modo como eu lido com o diferente, o modo como eu lido com a outra pessoa, em vez de falarem de ética, eles se atêm à noção de liberdade, sem jamais pensar que numa sociedade como a nossa, complexa, com milhões de habitantes, as liberdades nossas também são coagidas por restrições. Então, assim, você é livre até um certo ponto. Você é livre para expressar suas ideias até um ponto no qual você não ofenda o outro, não difame o outro, não calunie o outro, porque aí sim é um crime contra a honra. E se é um crime, você tem que pagar, seja por multa, seja por outra punição prevista em lei. Então, é muito curioso você perceber essa contradição deles, né? Pensar nessa, eu sou um conservador, eu sou um liberal, eu sou um liberal conservador, eu sou alguém que defende os valores do passado, da tradição, mas não defende, de fato, o que tem de importante nas conquistas civilizatórias da sociedade ocidental, que tem a ver também com essa noção de liberdade, mas também de restrições no interior da sociedade na qual a gente vive. Basta pensar numa Constituição. O que é a Constituição? A Constituição é prever os direitos, os deveres e os limites desses direitos e deveres também. Então, isso é muito interessante. E como eu falei, passa também por uma noção de
de comportamento moral, né? De comportamento ético, de comportamento de educação com as outras pessoas. Sabe, eu fico pensando assim, será que os pais do Nicolas Ferreira jamais chegaram para ele e falaram assim, pô, Nicolas, olha que feio que você faz isso aqui. Você não deve tratar as outras pessoas assim, quem é diferente de você. Você não faz isso, sabe? Não é legal, não é bonito. Pô, sabe, por favor, né? Se comporte. E aqui eu falo na criação dele, né? O Nicolas criança, o Nicolas adolescente, tendo os pais ali como referência de comportamento moral, de comportamento civilizatório, né? Porque a questão aqui é civilizatória. E aí entra um outro aspecto também que tem a ver com isso, aqui adotando o próprio argumento do Nicolas Ferreira, quando ele se refere aos gordos como pessoas com doença. E aqui ele se refere, né, são pessoas doentes, então tem que romantizar a gordura. Se a gente parte desse pressuposto de que a gordura é uma doença, aqui segundo a lógica do Nicolas Ferreira, e quando ele vai e tira sarro dessa pessoa, ele está tirando sarro na cabeça dele, né, na cabeça dele, nesse mundo que ele vive, está tirando sarro de uma pessoa doente. Então assim, será que o Nicolas Ferreira viria na internet tirar sarro de alguém com diabetes, por exemplo, ou alguém com câncer, ou alguém com Alzheimer, ou alguém com, sei lá, algum tipo de doença genética, alguma deformidade física? Será que ele faria isso? Será que ele viria na internet, tiraria sarro e depois acharia que é correto fazer isso? Se ele considera a gordura como uma doença, e ele usa esse argumento aqui, né, ele está basicamente tirando sarro de uma pessoa com uma doença na cabeça dele. Ele está achando engraçado, cômico, exercício da liberdade dele satirizar alguém com uma doença. E isso é muito pior, na verdade, né? Adotando a lógica dele, ele está vindo tirar sarro de uma pessoa com uma doença. Então é alguém que, além de ser escroto, além de ser alguém que não respeita as demais pessoas, além de ser alguém que, sabe, não tem empatia pelas demais pessoas, ele é alguém que vem publicamente para milhões de pessoas satirizar alguém que ele considera doente. Então, realmente, aí, como eu falei, é uma questão civilizatória, mesmo, é uma questão de ética, uma questão mínima de comportamento humano. É como as pessoas se comportam em relação aos demais. E por fim, só para concluir esse vídeo aqui, vale mencionar, como eu falei, né, que eles usam desse tipo de polêmica para crescer. Eles usam dessas polêmicas para angariar eleitores, para angariar apoio, para mostrar, né, apontar o dedo para a esquerda, lacrador, e mostrar, olha só, olha como a esquerda procede, cancelando as pessoas, linchando publicamente as pessoas, como eles se dizem intolerantes e são, na verdade, intolerantes. Então eles usam isso para mostrar, olha só, você que é conservador, você que é um brasileiro conservador, venha pro meu lado porque eu represento certos valores que estão se perdendo, que essa esquerda corrompida, degenerada, está destruindo. Esse foi um movimento feito ao longo das últimas décadas, de figuras repugnantes, nojentas, que usam desse recurso para tentar ter visibilidade. Foi o que fez Bolsonaro. O Bolsonaro conseguiu eleitores, conseguiu visibilidade fazendo exatamente isso. Eu não sei como proceder ainda em relação a isso, né? Muita gente acha que tem que ignorar. Ah, não fale sobre ele, porque ao não falarmos sobre ele, ele será esquecido e desaparecerá. E alguns acham, não, tem que confrontar, tem que expor, tem que vir aqui e criticar publicamente. Eu realmente não sei como proceder. Eu não acho que ignorar funciona e eu não sei até que ponto que criticar também funciona, porque não chega no outro lado da bolha. Mas o fato é que eles estão no debate público. Eles estão no debate público, eles estão falando, eles estão tendo visibilidade. Isso foi debatido ao longo dos últimos dias, então as pessoas estão comentando e realmente não dá para ignorar. Então, assim, ignorar não funciona e a gente tem que pensar em táticas de como confrontar isso argumentativamente, discursivamente, de modo a expor quão absurdas são essas situações. A gente se indigna aqui, a gente fica revoltado, mas, pelas contas, vale sim mencionar porque eles estão pautando o debate. Eles usam de maneira calculada e é importante que a gente compreenda quais são as táticas adotadas. Então, a gente entendendo a tática, a gente pode pensar em uma contra-tática para poder enfrentar isso. Mas o fato é que, como eu falei, antes de ser político, antes de ser ideológico, isso aqui tem a ver com comportamento moral, comportamento ético. São pessoas que não foram educadas, possivelmente, de maneira, sabe, minimamente decente por seus pais, pela escola, sabe, pelo seu convívio, pela família, porque, sinceramente, como eu falei, se eu visse meu filho agindo desse modo, sabe, insultando alguém, tirando sarro de alguém na rua, eu falaria, não, filho, não faça isso, não é legal fazer isso, sinceramente, você tem que respeitar as pessoas como elas são, sinceramente, você não pode fazer isso. E parece que essas pessoas, elas não tiveram uma educação, uma formação educacional e moral e cidadã decente. É alguém parece, pelo menos, aqui. Aqui eu tô pondo a culpa nos pais do Nicolas, mas me parece que é isso. Ou é da índole dele, né? É uma pessoa que não tem respeito pelos outros. É uma pessoa que não se comporta de maneira decente. E aí ele está lá no Congresso. Então, assim, eleitores olharam essa figura, esse adolescente, sabe, esse reaça mirim, olharam esse adolescente aí e acharam que esse cara representava certos conjuntos de valores também. Então, assim, você percebe como está deturpada a noção de comportamento. Elas acham que isso aqui é legal. Elas olham esse cara aqui, sabe, zombando dos outros, zombando do eleitorado, zombando de uma cidadã brasileira. No final das contas, pessoas como a Thaís Carla pagam o salário do
Nicolas Ferreira, ele está zombando de uma eleitora brasileira, de uma cidadã brasileira. Se não é capaz de fingir que tem ética e comportamentos morais, ele deveria pelo menos adotar um código de decência de um parlamentar, né? Um código de ética de um parlamentar para não desrespeitar os eleitores. Mas nem isso é capaz também, nem isso. Porque também não compreende jogo político. Ele não compreende comportamentos éticos, não compreende também comportamentos minimamente éticos de um político, de um parlamentar. Então fica bem complicado, mas como eu falei, isso aqui já é sintomático. Já vem sendo cultivado e criado ao longo de umas décadas, ao ponto de eleger o Bolsonaro, que era alguém que constantemente hostilizava jornalistas, hostilizava cidadãos, que falava coisas horrendas também, absurdas. Então, como eu falei, isso não é político. Isso aqui é quase civilizatório mesmo, né? É uma pessoa que não sabe se comportar no convívio com outras pessoas. E aí quer se pagar de cristão muitas vezes, né? Então é bem complicado. Me diga o que vocês pensam sobre essa história toda aí, sobre as falas do Nicolas Ferreira sobre a influenciadora, a Thaís Carla. Como eu falei, me parece um desrespeito não apenas com a figura física dela, ou com aquilo que ela representa, com os 10 que ela representa, mas com a pessoa, né? Um ataque à pessoa gratuito, um ataque gratuito. O que você pensa sobre isso? Deixe aqui embaixo no comentário, deixe o joinha, se inscreva aqui no canal, se torne um membro ou um apoiador para dar uma força, e também participe do Clube do Livro Filosófico. Todos os meses a gente se reúne 2 vezes por mês para debater obras de pensadores, de filósofos ou de escritores com teor filosófico. Ontem debatemos Senhor das Moscas e voltamos no dia 20 para continuar debatendo essa obra. Quem quiser participar, link na descrição aqui. Um abração e até mais. Tchau!